Mais uma informação: o governo adiou a obrigatoriedade de visto para turistas de Estados Unidos, Canadá e Austrália. Mas entidades do setor do turismo querem uma medida mais ampla, que essa obrigação seja abolida. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Otávio Leite, que é consultor da FEComércio, a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, e ex-secretário de Turismo do Estado do Rio. Otávio, obrigado em primeiro lugar pela sua presença aqui. Uma boa noite. Muito boa noite, Brown. Boa noite, Kobayashi, a todos da Jovem Pan News. Otávio, qual seria o impacto disso para o turismo? Será que isso provocaria, de fato, represaria o movimento de turismo em direção ao Brasil? Faria com que esses turistas vindos dos países citados aqui, Estados Unidos, Canadá, Austrália, repensassem a vinda aqui ao Brasil e isso impactasse, claro, de forma negativa a nossa economia? Olha, no mundo que vivemos, cada vez o consumidor exige facilidades. A exigência do visto para o norte-americano vir ao Brasil, eu não tenho dúvida que afetará para pior o fluxo de viajantes daquele país para cá. São 54 milhões, mais ou menos, por ano, os americanos que viajam para algum canto do mundo. O Brasil recebe anualmente cerca de 6 milhões de turistas, dados de 2019, que são o teto alcançado. É óbvio que há todo um esforço, e eu também tenho esperanças que a gente possa, em 23, fechar o ano muito próximo desse número. Desses, para se ter uma ideia, e eu estou ilustrando com os Estados Unidos porque é um mercado potencial muito vigoroso, em 2019, foram cerca de 590, 600 mil norte-americanos, certo? Ocorre o seguinte, que quando se viabiliza uma decisão de viagem sem burocracias, sem ter que encaminhar o passaporte para um consulado, ou mesmo tendo que entrar no online e tendo que pagar, né, um valor que se estima na ordem de $83 por pessoa, é óbvio que uma família no interior dos Estados Unidos que está pensando em ir para algumas férias, ela vai pensar, vai ponderar se mais vale ir para o Caribe, para a Europa, onde não se exige visto, né, ou vir para o Brasil. Então a gente perde. Eu acho que essa medida de prorrogar até 2024, até abril de 2024, ela é satisfatória. Eu penso que é um momento do trade turístico que historicamente defende essa bandeira, ou seja, a extinção do visto, que está desde 2019, há quem argumente, mas isso não incrementou o número de viajantes americanos para cá. Sim, mas houve uma pandemia e não houve uma promoção do Brasil no exterior para valer mesmo. Os americanos não sabem dessa facilidade de não ter o visto, né? Agora, com essa prorrogação até abril, eu penso que o governo, as instâncias políticas e a sociedade civil, o trade turístico, podem convergir para amadurecer a ideia de se extinguir, tal qual se estabeleceu em 2019. Essa reciprocidade, ela, do ponto de vista econômico para o turismo, ela é um fator negativo. A balança comercial brasileira no setor de viagens internacionais, segundo dados do Banco Central, é muito deficitária, Os brasileiros gastam muito mais no exterior do que os estrangeiros aqui. Então é preciso facilitar a vinda dos estrangeiros. Menos vistos, mais turistas, mais pessoas desembarcando, mais consumo dentro da nossa economia, mais emprego e mais renda. E nesse sentido, Otávio, como é que estão as conversas com o governo federal? Porque, inclusive, o setor até ganhou tempo, né? Como você estava falando, essa medida, essa exigência do visto seria aplicada já no final do ano passado, foi adiada agora para janeiro, de janeiro passou para abril. Então, o setor ganhou tempo. Nesse período, como é que está a interlocução com o governo federal? Será que esse apelo do setor pode ser ouvido, Otávio? O ministro do Turismo tem se movimentado, inclusive o ministro de Transportes, nessa direção, o próprio presidente da Embratur. Tenho certeza que todos compartilham da lucidez dessa medida, né? A gente sabe e respeitamos muito as
intenções do Ministério das Relações Exteriores, que advoga o princípio da reciprocidade como um princípio básico da nossa relação internacional. Mas veja, o Brasil é um dos últimos moicanos nessa questão. Os Estados Unidos, ao exigirem visto de quem quer ir para lá, e o brasileiro paga $185, hein? $185. Para os Estados Unidos. A embaixada norte-americana festejou recentemente que em 2023 foram mais de 1.100.000 turistas brasileiros indo para lá, que pediram vistos, e o visto vale 5 anos, né? Às vezes 10 anos, dependendo da circunstância. O fato é que, para a balança comercial Brasil e Estados Unidos, no quesito viagem, no quesito turismo, nós somos muito deficitários, e só se resolve isso trazendo mais turistas. E para trazer mais turistas é necessário facilitar a vinda deles, seja com menos burocracia e oferecendo também mais assentos, mais companhias aéreas podendo operar no Brasil, mais frequências entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje, no Rio de Janeiro, se festejou uma importante medida de anúncio da Prefeitura do Rio, com o Rio Galeão, com trade turístico. Lá estava a Fercomércio representada, para dizer, olha, todos estamos juntos para que o hub no Rio de Janeiro nós possamos, em função disso, porque vai aumentar muito o número de voos em função das restrições de voos no Santos Dumont, agora o Galeão ficou muito mais robusto e novas frequências internacionais podem ser estabelecidas. Então, esse conjunto de informações que eu lhe passo é muito do conhecimento do trade e é uma unanimidade no trade turístico. A hotelaria, as agências de viagens, os operadores, os guias de turismo, todos que gravitam em torno dessa importante atividade econômica, que é fundamental, é quase 8% do nosso PIB, tem a consciência de que o mercado americano não se pode dispensar. O mercado australiano, o mercado japonês é um pouquinho melhor, e o canadense e o australiano são menores, são pequenos. Mas o norte-americano não se pode brincar com isso, porque é uma oportunidade de aquecer a nossa economia com mais americanos desembarcando. Então eu volto a sublinhar, que é uma oportunidade muito fértil para que se construa um consenso e que se experimente isso, por 2, 3 anos, depois avalia, né? Mas é necessário divulgar aos americanos que eles têm esse benefício. Eu acho que os americanos não sabem que possuem esse benefício. E lhes impor. Agora, mais burocracias não é sensato no nosso entendimento. Ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o Otávio Leite, consultor da FEComércio do Rio e ex-secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Otávio, pela sua presença por aqui. Uma boa noite. Muito boa noite. Vamos torcer para a construção desse consenso. Até uma próxima.